Há 11 anos, minha vida deu uma guinada que ninguém poderia prever. Eu, Kylie Parker, então com apenas 19 anos, recém-formada no ensino médio, ainda com o vestido de formatura colado ao corpo, me via no salão impecável da mansão da família em Seattle. Mas em vez de abraços e parabéns, o que recebi foi um golpe de realidade cruel. Meu pai, com uma voz tão fria quanto o aço de seus negócios, soltou as palavras que ecoariam por anos: "Você nunca será uma de nós." Minha mãe, imóvel, desviou o olhar, enquanto minha irmã soltou uma risada sarcástica, mais cortante que qualquer crítica. Naquele instante, eles me viraram as costas, me expulsando de suas vidas simplesmente porque eu não era a filha glamourosa que sonhavam para seu império da moda. Eu não era a princesa de seda que desejavam. Era a sonhadora, a programadora, a mulher que escolheu algoritmos em vez de desfiles. Aquela noite, com uma mochila nas costas e o coração em frangalhos, saí pela porta da frente sem olhar para trás. A dor da rejeição queimava, mas também acendeu uma chama dentro de mim, a determinação de provar meu valor não para eles, mas para mim mesma. 11 anos depois, a menina rejeitada não existia mais. No lugar dela, estava uma mulher que construíra do zero um império tecnológico, uma CEO cujo nome já não podia ser ignorado nem mesmo por aqueles que um dia a descartaram. E então chegou o convite, a gala de 25 anos da empresa da família. Eles não faziam ideia de que a filha que abandonaram voltaria não para implorar por aceitação, mas para enfrentar o passado e mostrar ao mundo o que haviam desperdiçado. Aquela noite seria meu palco, seu império minha plateia, e a verdade minha arma mais poderosa. O que viria a seguir abalaria os alicerces do mundo perfeito que construíram. Antes de compartilhar essa história, quero saber: que horas são aí onde você está? Em qual cidade você me lê? Assim saberei até onde minha voz está chegando e como essas palavras ressoam em você. Porque sua opinião importa aqui. A memória da minha formatura ainda arde como fogo. Com o diploma apertado nas mãos, declarei aos meus pais que escolheria ciência da computação em vez de me juntar ao legado familiar. Minha irmã, Arya, encostada na escada com um sorriso de escárnio, soltou: "Acha mesmo que tem inteligência para isso?" Meu pai, uma figura imponente em seu terno impecável, nem sequer me olhou ao dizer, com uma frieza que cortava como lâminas: "Você é uma decepção." Fiquei paralisada, esperando que minha mãe interviesse. Seu silêncio, no entanto, foi mais ensurdecedor que qualquer palavra. Mais tarde, escondida, ouvi meu pai conversando com um sócio no escritório: "Kylie é um fracasso. Nunca será nada na vida." A risada diária atravessou a porta como facas. Tremendo, enfim os confrontei: "Por que não podem me apoiar?" O rosto do meu pai endureceu: "Você não pertence a esta família." Minha mãe continuou olhando para o chão. Arya cruzou os braços, sorrindo com desdém. Foi o suficiente. Me mandaram embora, proibindo que voltasse. Saí sob a chuva, com uma mochila e um peso no peito que não era só das roupas, mas dos sonhos que carregava. Acabei em um apartamento minúsculo no Vale do Silício, mal conseguindo pagar as contas. Meu primeiro emprego em programação pagava quase nada, mas me dediquei como se fosse uma questão de vida ou morte. A rejeição da família se tornou meu combustível. Noites em claro, olhos ardendo de tanto corrigir códigos, cursos online, trabalhos freelance com quem quer que me desse uma chance. O fracasso não era uma opção não por vingança, mas porque eu precisava provar a mim mesma que estava certa. Aos 25 anos consegui uma vaga em uma startup, onde aprendi os segredos do mundo tech. Absorvi cada lição, cada erro, cada madrugada regada a café. 3 anos atrás dei o salto, fundei minha própria empresa, uma plataforma que revolucionou a gestão de dados para pequenas empresas. Não foi fácil. Investidores duvidaram, concorrentes tentaram me derrubar, e a insegurança bateu à minha porta mais vezes do que gostaria de admitir. Mas segui em frente. Minha equipe cresceu, minha plataforma decolou e no ano passado, atingimos uma avaliação de $50 milhões. Eu não estava apenas sobrevivendo, estava triunfando. Meu nome começou a aparecer em revistas de tecnologia, lugares que minha família jamais olharia. Eles não faziam ideia de que a garota que chamaram de fracassada era agora uma CEO, alguém que havia construído algo do nada. Então chegou o convite para a gala de 25 anos da empresa deles. Eu estava em meu escritório em São Francisco, segurando o cartão impresso, enquanto o passado me atingia como uma onda. Não falava com eles havia 11 anos. Por que agora? Achavam que eu voltaria arrastando os pés, suplicando por aprovação? Essa garota não existia mais. Liguei para Samantha Reed, minha melhor amiga desde a faculdade, que me viu nos piores momentos. Nos encontramos em uma cafeteria perto do meu trabalho, com o burburinho da cidade ao redor. "Você realmente vai voltar?"
Ela perguntou, os olhos arregalados. Assenti tomando um gole de café. Não para me reconciliar, respondi. Para mostrar quem eu me tornei. Samantha se inclinou firme. Você construiu um império, Kaye. Eles não têm mais poder sobre você. Suas palavras me atingiram como um choque de realidade, lembrando-me das noites chorando sobre o teclado, dos dias em que duvidei de mim mesma e de como havia superado tudo. Entre lá e domine a situação, ela disse. Sorri, sentindo uma faísca de coragem. A gala seria em Seattle, território deles. Mas eu não entraria como a filha rejeitada. Entraria como Kaye, a mulher que transformou a dor em força propulsora. Reservei meu voo naquela mesma noite, com a determinação endurecida como aço. O centro de convenções de Seattle fervilhava quando cheguei. Lustres brilhantes iluminavam o salão e a elite, vestida em ternos impecáveis e vestidos deslumbrantes, aguardava ansiosa pela celebração dos 25 anos do Império Parker. Eu usava um vestido preto sob medida, o cabelo preso em um coque que revelava a confiança conquistada em 11 anos de batalha. Cabeças se viraram quando cruzei o salão, meus saltos ecoando no mármore. Sussurros me seguiram, mas mantive o olhar à frente, procurando pela família que me havia descartado. Não estava ali para passar despercebida. Estava ali para ser inesquecível. Arya estava perto do palco, seu sorriso calculado e o vestido de grife denunciando seu cargo de diretora de marketing. Nossos olhares se encontraram, e por um segundo seu rosto congelou antes de forçar um sorriso tenso. Ela me reconheceu imediatamente. Kaye, a irmã que humilhou e jogou fora. Sustentei seu olhar, serena, mas implacável. Ela ajustou o colar, fingindo conversar com um convidado, mas notei o tremor em suas mãos. Não esperava que eu aparecesse, muito menos que parecesse pertencer àquele mundo. Avancei pela multidão, sentindo seus olhos queimando minhas costas. Um homem se aproximou com um sorriso caloroso, porém intrigado. Sou Shao Elis, marido de Arya, disse, estendendo a mão. Apertei-a, notando a curiosidade genuína em seu olhar. Você me parece familiar. Já nos conhecemos? Inclinei a cabeça, deixei um sorriso discreto escapar. Talvez em outra vida, respondi com uma entonação que carregava mais significado do que ele poderia imaginar. Shao franziu a testa, mas não insistiu. Em vez disso, indicou o bar. Que tal um drink? Aceitei, percebendo a chance de semear a primeira dúvida sobre a fachada perfeita de sua esposa. Enquanto caminhávamos, avistei meu pai do outro lado do salão, os ombros largos e eretos enquanto cumprimentava homens de terno. Ainda não havia me visto, mas sua presença já era suficiente para fazer o ar pesado. A noite mal havia começado, e eu já sentia o cheiro da vitória. Aquela revelação me atingiu como um golpe seco no peito. Minha mãe, ao lado de meu pai, sorria com a prática de quem passará anos aperfeiçoando a arte da fachada. Eram a imagem do sucesso, os donos de um império que vestia o mundo, mas eu conhecia cada rachadura por baixo daqueles sorrisos polidos. Afastei o olhar, concentrando-me em Shaun, que ainda não suspeitava do temporal que se formava no horizonte. Então agora você faz parte do legado Parker? Perguntei, mantendo o tom leve, quase casual, enquanto brincava com a borda do copo. Ele riu, alheio à tempestade que se armava. Só tentando acompanhar o ritmo, respondeu, com um sorriso que revelava mais insegurança do que ele imaginava. A Arya comanda tudo com mão de ferro. No balcão, pedi uma água com gás, a mente afiada como uma lâmina. Um grupo de investidores se aproximou, os rostos iluminando-se quando me apresentei como CEO da plataforma de tecnologia que tinham lido nos jornais. Seu trabalho com integração de dados é impressionante, disse um deles, estendendo um cartão de visitas com um gesto que valia mais que palavras. Agradeci, sentindo a confiança crescer dentro de mim enquanto seus olhares se aprofundavam em curiosidade. Falamos de números, de inovação, de um futuro que meu pai jamais ousaria explorar. Do outro lado do salão, Arya nos observava, o sorriso desfalecendo à medida que percebia. Eu não era apenas uma convidada. Era uma ameaça. Shao permaneceu ao meu lado, a curiosidade genuína estampada no rosto. Como você entrou para o mundo da tecnologia? Perguntou, inclinando-se levemente na minha direção. Aproximei-me baixando a voz até quase um sussurro. Às vezes, é preciso quebrar as correntes do que esperam de você para encontrar seu próprio caminho. Seus olhos se demoraram nos meus, pressentindo que havia mais por trás daquela resposta. Não expliquei. Deixei o mistério pairar no ar, como uma promessa de verdades que ainda viriam à tona. Do outro lado do salão, minha mãe sussurrava algo a meu pai, os olhos dela saltando na minha direção. Quando George finalmente me viu, seus maxilares se travaram. Ergui meu copo em um brinde silencioso, um desafio que só ele entendia.
Eles acharam que me apagaram. Mas ali estava eu no centro das atenções, enquanto os investidores me convidavam para suas mesas, ávidos por discutir uma possível parceria. Sentei-me entre eles, desenhando minha visão de expansão, cada palavra uma martelada na fachada impecável dos Parker. Arya circulava por perto, fingindo descontração, mas seus olhares furtivos e a tensão nos ombros atraíam. Shao afastou-se para conferir como ela estava, e os vi trocando palavras abafadas. Minha mãe se aproximou de meu pai, os dedos cravados em seu braço enquanto observavam meu domínio sobre a roda de negócios. O desconforto deles era quase palpável, uma fissura no mundo perfeito que haviam construído. Eu não precisava mais da aprovação deles, mas queria que vissem o que perderam. O ápice da gala chegou e subi ao palco. O holofote me atingiu em cheio, e o burburinho da multidão se transformou em um silêncio expectante. Meu coração batia forte, mas minha voz saía firme enquanto segurei o microfone. Boa noite, comecei, varrendo o mar de rostos na celebração dos 25 anos do Império Parker. Meu nome é Kaye, e tenho uma história para compartilhar. A sala congelou. Todos os olhos se voltaram para mim. Fiz uma pausa, deixando que o peso da minha presença se instalasse. Aquilo não era apenas um discurso. Era o momento pelo qual eu havia esperado 11 anos. Cresci à sombra deste império, continuei, cada palavra clara e deliberada. Mas nunca fiz parte dele. Minha família escolheu me expulsar porque eu não me enquadrava no molde deles. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. Ainda não os havia nomeado, mas vi Arya, minha irmã, apertando o copo com força, o rosto pálido como papel. Ela estava perto da frente, os olhos arregalados em pânico. Achavam que eu desapareceria, prosseguia a voz firme e cortante. Que seria mais uma ninguém que ousou sonhar diferente. Mas aqui estou eu, à frente de uma empresa de tecnologia que está redefinindo as regras do jogo. A multidão sussurrou, alguns assentindo, outros trocando olhares intrigados. Vi meu pai me encarar do canto, os punhos cerrados. George Parker, o homem que me chamara de fracassada, parecia ter visto um fantasma. Não pisquei. Sucesso não é sobre se encaixar, afirmei. É sobre se levantar, mesmo quando aqueles que deveriam te apoiar são os primeiros a te derrubar. O salão explodiu em aplausos, mas o rosto de Arya desmoronou. Ela empurrou a multidão, tentando chegar até o palco, os saltos batendo no chão em um ritmo desesperado. Não parei. Estou aqui esta noite não por aprovação, mas para lembrar a todos que seu valor não é definido por quem o rejeita. Os aplausos cresceram, e os investidores com quem conversara antes assentiram, o interesse no auge. Arya alcançou os degraus, a voz afiada, porém trêmula. Este não é o seu lugar, sibilou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Encarei-a, implacável. É exatamente o meu lugar, rebati, as palavras duras como aço. A plateia não ouviu nossa troca, mas viu a tensão nela, o esforço patético para manter o controle. Ela recuou, o rosto ruborizado, enquanto Shaun se aproximava, a testa franzida. O que está acontecendo? Perguntou a ela, o tom cortante. Arya o afastou com um gesto, murmurando algo sobre um mal-entendido, mas ele não se convenceu. Desci do palco, e Shaun se desvencilhou dela, vindo ao meu encontro. Kaye, o que você quis dizer lá em cima? Indagou, a voz baixa, mas urgente. Inclinei-me, mantendo o tom calmo, porém pontiagudo. Pergunte à sua esposa sobre a irmã que ela nunca menciona. Seus olhos se estreitaram, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Olhou de volta para a Arya, que agora cochichava com minha mãe junto ao bar. O rosto de Ellen estava tenso, a compostura habitual se desfiando como um tecido gasto. Shaun não se moveu, os olhos fixos em mim, à espera de mais. Não lhe dei nada. Ainda não. Minha mãe cortou caminho pela multidão, o sorriso forçado enquanto chegava até mim. Você precisa sair, ordenou, a voz baixa, mas firme, os dedos roçando meu braço. Recuei, fitando-a nos olhos. Não vou a lugar nenhum, Ellen, respondi, usando seu nome como uma faca para traçar uma linha entre nós. Os convidados próximos se calaram, sentindo a tensão no ar. Ela congelou os lábios entreabertos como se fosse argumentar, mas me virei, atendendo a um investidor que se aproximava. Seu discurso foi inspirador, disse ele, apertando minha mão. Precisamos conversar sobre negócios. Assenti, ignorando o olhar fulminante de minha mãe. Ela recuou, as mãos trêmulas, e voltou para George, que agora estava cercado por convidados curiosos, fazendo perguntas sobre mim. Arya permanecia perto de Shaun, tentando afastá-lo, mas ele balançou a cabeça, os olhos ainda em mim. Você é filha deles? Perguntou, juntando as peças. Assenti, a voz firme. Aqueles não quiseram. Seu maxilar se contraiu, e ele olhou para a Arya, que evitou seu olhar.
Os murmúrios da multidão cresceram, perguntas sobre minha identidade ecoando pelo salão. Não precisei dizer mais nada. A semente estava plantada. George e Ellen ficaram lado a lado, os rostos uma mistura de raiva e medo. Haviam construído seu império sobre o controle, mas naquela noite, eu havia aberto a primeira brecha em seus alicerces. Ainda não tinha terminado, mas já havia reescrito a história que eles acharam que tinham enterrado. Mais tarde, enquanto a energia da gala ainda pulsava ao nosso redor, Félix Grant se aproximou de mim no bar. Seu rosto era sério, a voz baixa, carregada de um peso que eu não esperava. Sou Félix Grant, disse, apertando minha mão. Ex-engenheiro da Parker Enterprises. Uma pausa. Seus olhos se fixaram nos meus. Sei o que George fez com você. O ar ficou pesado ao meu redor, como se as paredes do salão tivessem se fechado de repente. Sua carreira antes mesmo de começar. As palavras de Félix ecoaram em minha mente, afiadas como lâminas. Eu já sabia que meu pai era implacável, mas isso era uma execução meticulosa, um plano para me apagar do mapa antes que eu sequer tivesse chance de traçar meu próprio caminho. A raiva subiu pela minha garganta, quente e ácida, mas minha voz saiu firme, quase gelada. Por que me contar agora? Perguntei, os dedos apertando o copo com força suficiente para que o cristal rangesse. Félix lançou um olhar rápido ao redor, como se as sombras pudessem esconder ouvidos indiscretos. Por que você voltou, Caie? Sua voz era baixa, urgente. E eles estão apavorados. Não tive tempo de responder. Uma mulher de blazer impecável e postura inquebrantável se aproximou de Vivien Elise, estendendo a mão com a confiança de quem já havia desmontado impérios antes do café da manhã. Sou Lauren Carter, apresentou-se, o aperto de mão tão firme quanto seu olhar, irmã de Shawn. E venho cavando os bastidores do último grande lançamento da Parker Enterprises. Seus olhos se cravaram nos meus, agudos como facas. Arya roubou o cerne do seu algoritmo para o novo produto deles. A estrutura inteira é sua. Meu coração disparou. Desconfiava da ambição da minha irmã. Mas roubar? Isso era uma traição de um nível que nem mesmo meu pai havia ousado. Vivien não perdeu tempo. Com um movimento rápido deslizou o celular na minha direção. Na tela, um documento oficial, uma patente com meu código, minha assinatura intelectual creditada à Arya Parker. Encontrei isso nos arquivos legais deles, disse Vivien, a voz baixa, mas cada sílaba um martelo. Isso é seu, Caie. Não dela. Os dedos se fecharam em punhos. Não era mais pessoal. Era guerra. Do outro lado do salão, Arya ria com um grupo de convidados, o sorriso perfeito, a máscara intacta. Shawn estava próximo, o rosto sombrio desde nossa conversa anterior. Afastei-me de Félix e Vivien com passos medidos, cada um deles um tambor de batalha. Arya, chamei, a voz cortando o burburinho como uma lâmina. Ela se virou, o sorriso congelando no rosto ao me ver aproximar. Shawn avançou instintivamente, sentindo a tempestade antes mesmo das primeiras gotas. Precisamos conversar, disse, o tom tão frio que poderia queimar. Não aqui, ela murmurou, os olhos saltando entre mim e Shawn. Aqui mesmo, e respondi, alto o suficiente para que as cabeças mais próximas se virassem. Você roubou meu algoritmo. Construiu seu sucesso em cima do meu trabalho. O rubor subiu pelo pescoço dela, a voz trêmula ao protestar. Isso é absurdo. Mas suas mãos tremiam. Shawn franziu a testa, colocando-se entre nós como um escudo. Do que ela está falando? Perguntou, o olhar fixo em Arya, exigindo uma resposta. Não dei espaço para que ela inventasse uma mentira. Vivien encontrou a patente e atirei, cada palavra um projétil. Meu código. Minhas ideias. Passadas como suas. O silêncio se espalhou como um incêndio. Os convidados mais próximos pararam de falar, os olhares pesando sobre nós. Arya gaguejou, a fachada desmoronando. Você está mentindo, mas a voz quebrou, traindo-a. O rosto de Shawn escureceu, a confiança nela se esfarelando como vidro. É verdade? Pressionou, a voz um chicote. Arya desviou o olhar, incapaz de sustentar o dele. Avancei, implacável. Você achou que eu ficaria desaparecida para sempre, Arya. Achou que poderia tomar tudo que eu construí. Ela abriu a boca, mas nenhuma desculpa saiu. Os sussurros ao redor cresceram, ávidos. Shawn virou-se para mim, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Você é filha deles. E eles deixaram isso acontecer. Assenti, sem tirar os olhos de Arya. Eles não só deixaram, Shawn. Minha voz era uma lâmina afiada. George tentou me destruir desde o início. O rosto dela se contorceu, uma mistura de culpa e desafio. Você nos abandonou, atacou. Escolheu seu próprio caminho. Dei um passo à frente, a voz baixa, mas inabalável.
e você escolheu roubar o meu. O ar estava carregado, a tensão tão densa que dava para cortar com uma faca. Samantha Reed, minha melhor amiga, surgiu à beira do círculo, o sorriso radiante, alheia ao confronto. Kaye, aquele discurso foi incrível, disse, até perceber a atmosfera eletrizada. Agradeci com um aceno, grata pela distração, mas sem perder o foco. Obrigada, Samantha. Ela recuou, entendendo que aquele não era o seu momento. Arya tentou puxar Shaun para longe, mas ele sacudiu a cabeça, a voz gelada. Não acabou aqui, disse a ela. Depois virou-se para mim. Quero a verdade. Toda ela. Assenti. Sabia que aquilo era só o começo. Os fios da teia dos Parker estavam se desfiando. E eu era quem puxava cada um deles. Eu havia criado o meu próprio império. Uma semana depois, ali estava eu, de pé em meu escritório com a linha do horizonte de Seattle brilhando sob o sol da manhã. Um lembrete tangível de quão longe eu havia chegado desde a noite em que virei as costas para o sobrenome que nunca me definiu. Minha escolha tinha sido clara. Nenhuma reconciliação, nenhum olhar para trás. Meu foco era a empresa que construí com minhas próprias mãos, a equipe que acreditou em mim quando ninguém mais o fez, e o futuro que esculpi sem pedir permissão. Enquanto o mundo dos Parker desabava, o meu se erguia mais sólido do que nunca. Afastei-me da janela, pronta para mergulhar no próximo projeto, minha determinação intacta, imune ao caos que deixei para trás. Do outro lado da cidade, George colhia o que plantara. Mais um contrato milionário escapava por entre seus dedos, o cliente citando falta de confiança após o escândalo exposto por Vivian estampar as manchetes. As ações da Parker Enterprises despencavam, e o termo falência começava a circular nos corredores do poder, sussurrado entre executivos que outrora o idolatravam. Ele permanecia em seu escritório, os olhos fixos nos relatórios financeiros, assistindo ao império que construíra com mão de ferro ruir sob o peso de suas próprias decisões. Tentará controlar tudo, os negócios, a família, até o meu destino. Agora pagava o preço. Suas ligações para mim iam direto para a caixa postal, cada uma delas um eco do passado que ele mesmo incinerara décadas atrás. Arya, por sua vez, via seu mundo desmoronar em câmera lenta. Shaun entrou com o pedido de divórcio, incapaz de superar a traição. Confiei em você, dissera ele, a voz carregada de uma decepção que nem o luxo do Penthouse conseguia abafar antes de sair pela porta, malas na mão. O conselho da empresa, abalado pelo escândalo, votou por sua remoção como diretora de marketing. O nome que já fora sinônimo de sucesso agora estava manchado, associado a roubo, mentiras e a vergonha de uma queda pública. Minha irmã, que um dia riu dos meus sonhos, agora enfrentava as consequências de sua ambição desmedida. Passava os dias esquivando-se de repórteres, suas redes sociais silenciosas, enquanto antigos aliados se afastavam como ratos de um navio afundando. Ellen, em sua desesperada tentativa de salvar a imagem da família, só conseguiu afundar ainda mais. Convocou uma coletiva de imprensa alegando que tudo não passava de um mal-entendido, mas o público não comprou a fachada. As socialites que antes disputavam convites para seus jantares agora a ignoravam, substituindo os bilhetes perfumados por um silêncio gélido. Os conselhos das instituições de caridade que presidia pediram sua renúncia, citando preocupações com a reputação. Sozinha na mansão que outrora abrigara festas reluzentes, ela finalmente compreendia, tarde demais, que sua lealdade cega a George lhe custará tudo. Não sentia pena. Seu silêncio, anos atrás, havia sido mais cruel do que qualquer palavra. Sentei-me à minha mesa, revisitando a jornada que me trouxera até ali. Aos 19 anos me expulsaram, rotularam de fracassada por escolher algoritmos em vez de etiqueta. Mas aquela rejeição se tornou meu combustível. Cada noite em claro, cada linha de código escrita com os dedos trêmulos de exaustão, cada não que transformei em um espere e verá me levaram a este momento. Não apenas sobrevivi, floresci. Minha empresa, avaliada agora em centenas de milhões, firmava parcerias que antes nem ousaria sonhar. Construía algo real, algo meu, sem herdar um centavo, sem curvar a cabeça para as regras deles. A lição estava estampada. Viver em sua própria verdade, mesmo quando dói, é o único caminho para a liberdade. Aqueles que acompanharam esta história, meu agradecimento mais profundo. Seu apoio é o vento que impulsionou minhas velas nos dias mais turbulentos. Aprendi que o passado só nos define se permitirmos. É possível erguer-se acima da traição, reconstruir do zero e forjar uma vida que seja somente sua, sem desculpas, sem concessões. E você? Qual é a sua história? O que o manteve de pé quando o mundo jurava que você cairia? Compartilhe. Quero ouvir, porque juntos podemos lembrar uns aos outros.
Não são as circunstâncias que nos moldam, mas as escolhas que fazemos quando tudo parece perdido. Essa é a nossa força.